Mas, Walter, conta pra mim aí, a gente citou um pouco do panorama do Brasil, do que tem sido feito. A gente também deu uma olhada ali para a Índia. Você tem algum dado em relação a como que a implementação do UPI mexeu com a dinâmica da Índia ali, cara? E também de outros elementos, porque a Índia também teve uma implementação de identidade digital, né? Também foi uma coisa bem, de certa forma, até traumática, mas, poxa, é uma referência hoje global, né? Assim, conta pra gente como é que foram esses processos. Você citou no começo da conversa, né, o gov.br. Né? Ah, sim, o gov.br, é verdade. Que, de certa forma, é uma infraestrutura pública digital, mas muito além de pagamentos, muito além de data sharing, né, de compartilhamento de dados, ele também é uma forma de autenticador. Né? Então, ele funciona também com uma certa identidade digital ali, lastreada a outros serviços. Né? Então, o exemplo indiano eu acho que é um grande case para o Brasil. Né? Eu lembro que em 2024, eu estive em Brasília, né, para conversar com algumas pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento do gov.br, e uma coisa que o pessoal sempre falava era que todo mundo usava a Índia como referência para a gente construir uma infraestrutura pública digital, né, o Aadhaar. É que lá eles chamam de India Stack, né? Então a gente tem o Aadhaar, o UPI, e a gente tem a camada de compartilhamento de dados, que agora me esqueci o nome, mas que funciona como uma wallet ali de dados onde o povo indiano pode comercializar, pode compartilhar dados e etc. Né? O nosso gov.br ele funciona exatamente como essa terceira camada, né? É a camada orquestradora de todos os serviços. Né? Então a forma como a gente construiu o gov.br funciona em diferentes permissões, digamos assim. Então, todo brasileiro que se cadastra no gov.br já tem uma conta bronze, que é uma conta que te dá acesso ali a alguns dados mais públicos, mas ainda não tem um nível de segurança tão alto. Depois você sobe para o prata, que é um nível mais alto, mas o nível que é o sonho do Brasil de ter praticamente o mesmo número do Pix, né, 190 milhões, é o ouro, que é aquele que te possibilita tanto o reconhecimento facial quanto a conexão com bancos e tudo mais. Então ele funciona como uma wallet de dados do brasileiro, né, no país. Né? E um fato interessante, Bruno, é que em 2024, quando eu estive lá em Brasília, uma coisa que todo mundo falava era: poxa, a gente tem que se inspirar em UPI, a gente tem que se inspirar no Aadhaar, no India Stack. Mas eu ouvi na época do próprio ministro, né, o secretário que estava coordenando esse projeto, que ele falou: cara, mas isso é difícil porque a Índia ela construiu do zero essa infraestrutura. Ou seja, é aquela ideia, né? Eles estavam criando a grama ainda. Não tinha nada e construiu. É muito mais fácil você construir algo do zero do que você fazer o que o Brasil fez. Que foi, por exemplo, no caso da SIM, que é a carteira de identidade nova que tem um nível de segurança muito maior, muito mais dados, padroniza o número de ID no CPF, então diminui aqueles casos de fraude que tinha de uma pessoa criar um RG em um estado, criar em outro, né, que você tinha base de dados fragmentadas, então você não conseguia ter um nível de KYC tão forte e tudo mais. Quando a gente considera esse cenário de fragmentação de identidades, de fragmentação de bases públicas, o que o Brasil fez e conseguiu fazer com o gov.br é algo extraordinário, é algo fora do comum, né? Eu acho que a gente é até desonesto, de certa forma, a gente comparar com o que a Índia fez. Sim. Porque a Índia construiu do zero. A Índia construiu realmente a casa do zero. A gente reformou uma casa já pronta. Sim. E transformou essa casa num palácio. Né? Transformou essa casa em algo muito maior do que ela era antes. Né? Então, no caso indiano especificamente, a gente tem, até 2010, se não me engano, 30% da população indiana tinha identidade, né? Sim. Passaporte e tudo mais. Então, houve um trabalho muito intenso de você tornar essas pessoas visíveis para o governo. Os 70% né? que não são, né? Exatamente. E lá a gente tem um outro problema. Boa parte era população rural. Então o que acontecia?
acontecia que eles padronizaram, no começo, com a biometria do olho, né? Cara, você ia, às vezes, num campo, isso, até em 2024 eu escrevi sobre isso e conversei com algumas pessoas que participaram do projeto do Aadhaar lá na Índia, e eles falavam, cara, a gente ia em algumas casas, a pessoa tinha perdido o olho. Caramba. Então, como que eu fazia a autenticação? Aí, eles foram pro dedo. Só que as pessoas mais da roça mesmo, do rural, trabalhavam tanto que perdia a ponta Então, foi algo assim, a gente não pode tirar o mérito da Índia, porque houve uma complexidade também de construir algo do zero, mas é uma realidade totalmente diferente da do Brasil. Sim. Né? Não que o Brasil não tenha também esses casos, mas eu acredito que seja muito mais rápido de ser resolvido do que uma população de 1 bilhão de pessoas, né? Que é o caso indiano, né? Então, lá eles pensaram exatamente no que a gente estava conversando no começo, né? Eles pensaram em criar algo do zero, só que algo que fosse pensado por longo prazo, ou seja, uma infraestrutura pública digital, né? Então, o primeiro puzzle foi o Aadhaar, que era a identidade digital. Poxa, agora que eu tenho identidade digital, então eu consigo fazer com que as pessoas abram conta em banco. Sim. Então eu vou para o UPI. Então em 2010 eles lançam um Aadhaar, em 2016 eles lançam o UPI, que era a plataforma de pagamentos. Sim. Agora que eu tenho o UPI, poxa, eu criei dados de transações e tudo mais, agora eu crio a camada de compartilhamento de dados. Né? Então, junto os três. No Brasil a gente tem um movimento semelhante, que não foi pensado como um Brasil Stack, né, que eu até escrevi em 2022 sobre isso, que o Brasil estava criando um Brasil Stack, não foi pensado como isso, mas que no longo prazo está se conectando, que é o que? O Pix. Sim. Depois a gente tem o Open Finance, que é o compartilhamento de dados financeiros, que está abrindo para um Open Data, né, com outros setores da economia, e a gente tem a SIM, que é a identidade digital. E ela vai ter esse potencial todo, cara? Como é que você tem enxergado? Você tem tá olhando de perto aí? Hoje a gente tem 166 milhões de brasileiros com conta gov.br, né? Olha. Então, boa parte dos brasileiros ali já tem pelo menos um cadastro mínimo, né, nessas diferentes linhas prioritárias, né? O prata, o bronze e o ouro já tem um cadastro mínimo ali, né? A meta do governo era que 90% até 2026, que é o último ano do governo atual, né, a gente já tivesse pelo menos 70% da população com SIM, né, com a carteira de identidade. Sim. Algo que eu acho que não vai ser factível. Porque vai ter que emitir tudo isso. Vai ter que emitir tudo isso e não é um esforço... Cada estado está tendo prioridades diferentes, né? Não é um esforço muito unilateral, digamos assim, né? Centralizado. Então, a gente tem aqui no Brasil um potencial de criar algo muito maior do que a IndiStack, porque a gente tem um potencial de conectar todos esses puzzles que foram criados por órgãos diferentes, com objetivos diferentes, numa única plataforma, que pode ser o gov.br, pode ser outros. A gente tem até uma discussão recente, né, que surgiu dentro do Open Finance, de usar a conta gov.br para as pessoas administrarem os consentimentos bancários que ela deu, né, então utilizar a autenticação do gov.br, mas isso ainda é uma discussão muito inicial, não sei se quando lançar esse episódio já vai ter algum piloto sobre isso, mas a gente tem muitos casos de usos possíveis do gov.br. Mas a grande questão, e aí, novamente, Bruno, eu acho que é a questão de todo projeto de inovação, né? É a questão política, é a questão de convencimento, né? Então, é você convencer tanto as empresas de que aquilo é possível e vale a pena você investir, como você construir algo que seja útil para a população utilizar e usar no fim do dia, né? Sim. Então, dentro do Open Finance, por exemplo, muitos bancos acabaram sendo obrigados no começo, né, a participarem, né, o S1, S2 e tudo mais. Só que muitos bancos ainda não tiveram um ROI tão relevante do investimento que eles fizeram, né, de atualização tecnológica, de compliance e outros fatores, né, envolvidos nessa implementação. Então, eu acho que isso vai passar para outras questões como o gov.br. E você convencer de que você focar um time específico dentro da sua instituição, seja ela um banco, seja ela uma construtora, né? E aí pensando em outros setores da economia, alocado nesse projeto para criar algo que vai ser ainda uma infraestrutura, ou seja, vai ser uma ponte
mas que nessa ponte vai ter os comércios, né, ao longo do caminho, Sim. ou seja, vai girar a economia, cara, é um trabalho político de longo prazo, né? E eu acho que esse é o problema de toda a infraestrutura pública digital, né?